Vamos ler a palavra de Deus, livro de João, Evangelho de São João, capítulo 18, do verso 7 ao verso 10. Vamos projetar para você acompanhar a leitura, se tiver a Bíblia, ou no celular, ou em papel, abra também. Evangelho de São João, capítulo 18, versos 7 a 10. Estendemos a nossa oração, família do Manuel e família também, pela perda de um ente querido. Incluímos em nossas orações, pedimos o conforto e o consolo de Deus a cada um deles. Estamos orando pela vida do pai do pastor Daniel, lá de Votorantim, que está internado também em Ribeirão Preto. Oramos por ele, está cuidando do pai, temos a convicção da bênção de Deus sobre a vida dele. Evangelho de São João, capítulo 18, versos 7 a 10. Leia comigo aqui no telão ou aí na sua Bíblia. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Diga, orelha direita. E o nome do servo era Malco. Até aqui. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Me usa, eu vou falar aos ouvidos, Pai, mas que o teu Espírito Santo fale ao coração, porque de nada valeria a minha oratória, o meu preparo, se não houvesse o agir do Espírito Santo de Deus. Por isso age em cada coração aquilo que eu não puder falar, que o teu Espírito Santo fale. Nos usa, Senhor, nesta noite, para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Ao se assentar, dá um glória a Deus, na presença do Pai. Queridos, nós acabamos de ler aqui um dos evangelhos, são 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um apresenta Jesus de uma forma diferente. É o mesmo Jesus, mas o olhar de cada um desses apóstolos era diferente. E a Igreja Quadrangular, que este mês completa 71 anos, nós estamos em aniversário. O vermelho é a cor desta semana, semana que vem é amarelo, é o Espírito Santo. Jesus salva, é a cruz. Jesus batiza no Espírito Santo, é a pomba. Jesus cura, é o cálice azul. E Jesus voltará, é a coroa roxa, púrpura. Cada um dos evangelistas vê Jesus de uma forma, e eles mostram Jesus de uma forma. E nós cremos desta forma também, e estamos em aniversário. É um mês importante para nós. Afinal de contas, são 71 anos de Brasil. Aqui no Parque São Bento são quase 34 anos. Quase metade do tempo que ela está no Brasil, ela já está aqui no Parque São Bento. E nós teremos o batismo a partir de domingo que vem. Você que ainda não é batizado nas águas, vai começar domingo de manhã. Olha, todo o culto da semana que vem vai ser a Semana das Águas. Todos os dias terá batismo. Domingo que vem de manhã, domingo à noite, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, no outro domingo de manhã, no outro domingo à noite. Não tem desculpa. Eu trabalho no segundo turno. Então, se não der esse horário também, fala aqui com a gente acha outro horário. Porque é importante. O aniversário é da igreja, mas o presente é seu. Você vai nascer de novo nesse tempo. Já temos um bom número de irmãos para batizar, mas eu gostaria que você também estivesse aqui conosco. A palavra que eu li fala sobre Jesus no dia da última ceia, ou da ceia que ele instituiu. Jesus instituiu a Santa Ceia. Ele reuniu seus apóstolos, ele já ia ser entregue para a morte, e ele agora então institui o pão e o vinho. Ele consagra, dá aos seus apóstolos: olha, esse é meu pão, é meu corpo, e este suco aqui, esse vinho é o meu sangue. Fazer isso quando vocês comerem em memória de mim. A gente come e bebe todo dia, mas em memória de Jesus é na Santa Ceia. E graças a essa instituição da Santa Ceia, que pode ser uma vez por mês, uma vez por ano, tem igrejas que fazem uma vez por ano. Nós fazemos mensalmente. Estamos fazendo hoje, a 11ª do mês. Jesus institui a Santa Ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras para orar. Lá no Getsêmani,
e de repente chegam soldados para prendê-lo. Um dos seus apóstolos, Judas, havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas era o preço de um escravo na época. E Jesus foi vendido por essas moedas de prata. E quando ele está ali no Monte das Oliveiras, é um monte próximo de Jerusalém, está ali para orar, chegam os soldados. Estão guiados por um moço que a Bíblia diz que chamava-se Malco. Não era Marco, era Malco. Ele era um aprendiz de pastor. Ele era um servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o chefão. Era aquele que comandava a igreja, a religião. E ele tinha ali do seu lado um aprendiz. Alguém que um dia iria também ser um sacerdote. E o nome dele era Malco. Era Malco quem conduzia, recebeu a incumbência. Olha, vá lá e prenda esse tal de Jesus que está atormentando aqui, está falando que ele é o rei. César não está contente, nós judeus não estamos contentes, vai lá e prenda. E chega aquele grupo de soldados para prender Jesus. E ele diz: quem é Jesus? Jesus diz: sou eu. E quando Jesus libera a palavra sou eu, há tanto poder na palavra de Jesus que aqueles homens caem ao chão. Eles caem. E eles se levantam meio ainda atordoados. Judas vai dar um beijo, porque ele tinha combinado: olha, a pessoa que eu beijar, esse é Jesus. Jesus não era diferente fisicamente, ele não se vestia diferente de ninguém. Ele era um homem comum no meio da multidão. Mas Judas diz: o homem que eu beijar, esse é Jesus, vocês prendam ele. E Judas dá o beijo. E de novo eles perguntam: quem é você, ou quem é Jesus? E Jesus mais uma vez diz: sou eu. Eu estou aqui, eu não vou fugir, eu não vou sair correndo. Só deixa esses aqui que estão comigo. Não toque nenhum dos apóstolos, discípulos, porque havia uma profecia dizendo que aqueles a quem Deus confiou a Jesus, nenhum deles se perdeu. Jesus não permitiu que tocasse ninguém. Jesus não permite, irmãos, que o mal chegue à nossa vida. Jesus é aquele que nos protege de todo mal. Você com Jesus, irmãos, está mais do que garantido a sua vitória. Você é mais que vencedor. Só quem está recebendo aí dá um glória a Deus. E eles prendem Jesus. Mas quando eles estão indo a Jesus, um dos apóstolos pula na frente. Pedro. Pedro era explosivo. Pedro era o cara que falava o que vinha na boca. Pedro era o cara briguento. Pedro era o cara de personalidade forte. Às vezes a gente não gosta de gente de personalidade forte, mas eu prefiro Pedro, que tinha personalidade forte, mas amava Jesus, do que Judas, que falava manso, beijava e vendia e traía Jesus. Pedro pula na frente e ele arranca a espada. E ele tenta matar o servo do sumo sacerdote. Ele tenta defender: não, Senhor, não vou deixar ninguém te prender. E ele tenta degolar, mas o Malco talvez dá uma desviada e pega na orelha direita. Veja como a Bíblia é específica em dizer. A Bíblia podia ter dito: pega na orelha, mas a Bíblia é específica em dizer que pega na orelha direita deste homem, desse moço chamado Malco. Talvez ali naquele momento, por aqueles instantes, minutos, a orelha sangrando, imagina o sangue voando, a orelha caída. Imagina aquela cena. Estava acontecendo algo no mundo espiritual. Ali estava morrendo um sonho. O momento que morre o sonho na vida de Malco. Jesus repreende Pedro, diz: Pedro, guarda a espada na bainha. Você é crente, Pedro, não precisa fazer isso não. Se eu quisesse, eu pediria agora, e o meu pai mandaria milhares de anjos para me proteger. Você não precisa me proteger, Pedro. Eu estou entregando a minha vida por amor àqueles irmãos do Parque São Bento. Eu estou entregando a minha vida, Pedro. Guarda a espada na bainha. E Pedro guardou. E aquela cena, imagina o Malco já, né? Com a orelha, o sangue jorrando. E ali estavam, irmãos, acontecendo no mundo espiritual algo na vida de Malco. A gente sempre prega do Pedro, de Jesus, mas ali eu quero falar do Malco. Aquele moço que nasceu, cresceu no templo para ser um sumo sacerdote. Ele era da tribo de Levi. Ele era um levita, um adorador. Ele já tinha sido separado, só faltava ele ser ungido sacerdote. E ele está à disposição. E talvez na cabeça de Malco
vem o que estava lá em Levítico capítulo 14, verso 14. Quando eram separados os sacerdotes, havia uma cerimônia, havia um rito para alguém ser um sacerdote, para alguém ser um homem de Deus. Quem era o sacerdote? O sacerdote era alguém que dedicava a sua vida a Deus. Você é o sacerdote do seu lar, eu sou o sacerdote dessa igreja. Tem os sacerdotes espirituais, temos sacerdotes no nosso lar. E olha o que aconteceria quando alguém era separado para o sacerdócio. Leia comigo. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, sangue do cordeiro, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita, diga orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Quem era separado para Deus recebia 3 tipos de unção: com óleo e com sangue. O óleo consagrado da azeitona, o óleo de azeite, e com o sangue do cordeiro. Quando alguém era separado, esse aqui vai ser separado. Nós pastores, quando fomos separados a Deus, a gente fez os nossos cursos, a gente foi a uma convenção. Lá nós nos ajoelhamos diante de pastores que estão acima de nós na hierarquia da igreja. Qualquer pastor que está aqui passou por isso. E ele se ajoelhou como eu me ajoelhei há muitos anos atrás. E eu recebi uma unção na minha vida. Hoje eu sou um dos que fazem a unção nos novos pastores, pela misericórdia de Deus. Mas aqui no Velho Testamento dizia que quando alguém era ungido, separado para a obra de Deus, ele receberia 3 tipos de unção, queridos. Uma na ponta da orelha direita, a outra no dedão polegar da mão direita, e a outra no polegar do pé direito. Só para a gente contextualizar e você guardar bem. Pegue aí na ponta da orelha direita, diga, na orelha direita. Faça assim com o polegar, diz, no polegar da mão direita. Aponta para mim aqui, por favor. Assim, ó, polegar da mão direita. E não vai dar para você mostrar o dedão do pé, né? Então você pisa aí e sente o polegar do pé direito e diga, no dedão do pé direito. Cada uma dessas unções, irmãos, tinha um significado espiritual. E isso existe nos dias de hoje. Você não precisa pegar agora o azeite, pastor, vem aqui, unge minha orelha, unge o meu dedão e unge o meu pé. Mas espiritualmente você recebe esta unção quando você aceita Jesus. Espiritualmente, quando eu estou falando aqui, você está sendo ungido na sua orelha, no seu dedo e no seu pé. Uma unção espiritual. Pastor, mas por que a minha orelha tem que ser ungida? Porque é por onde entram as palavras que vão fazer de você um vencedor ou um derrotado. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Efésios 10 diz que a fé vem pelo ouvir. É o que ouvimos que alimenta a nossa fé. Esta foi uma semana difícil no Brasil, não foi? Desde domingo estamos ouvindo coisas discrepantes, que vai se anular a eleição, que fulano não vai governar, que o outro morreu, que o que ganhou está internado morrendo. E a nossa fé, irmãos, ela vai sendo minada. Quantas pessoas me mandando mensagem, pastor, o que está acontecendo, fala comigo. A fé vem pelo ouvir, coisas boas vêm pelo ouvir. Quando eu ouço um testemunho, quando eu ouço algo que Deus fez, o meu coração se enche de alegria e diz, se Deus fez para ele, vai fazer para mim também. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu ouço coisas erradas, geralmente, primeiro vem pelos ouvidos, uma palavra, uma sedução, uma queda, um boato que é espalhado. Hoje não se fala só com a boca, se fala com a mão, se fala com mensagens. Aqui nós estamos falando de orelhas ungidas. Você está na casa de Deus, se ouve uma palavra poderosa, você vai sair daqui a 1000 por hora, glorificando a Jesus, dizendo, essa vai ser a melhor semana da minha vida, Deus está comigo, eu vou enfrentar toda dificuldade, porque o Senhor é comigo. Você está ouvindo uma palavra. Você nunca vai vir na igreja para ouvir uma palavra que te joga no chão.
Você sempre vai sair daqui melhor. Eu dou muitas palestras, já visitei 5 continentes do mundo, até na Antártida eu já fui. Eu nunca fui convidado para dar uma palestra, uma palavra, uma mensagem. Pastor, o tema da mensagem é como se tornar uma pessoa pior. Eu nunca fui convidado para isso. E penso que nunca serei, porque nós estamos aqui para nos tornar melhor. Agora, tudo que eu falo aos seus ouvidos. Entra no teu coração pelos ouvidos. Tem gente que é refratário. Um dia o pastor estava pregando, ele olhou no meio da plateia e tinha um jovem com a mão no dedo, o dedo assim na orelha. A mão no dedo não, o dedo na orelha. E ele falou: rapaz, o que você está? O que você está tampando o ouvido aí? Um ouvido, né? Falei: não, porque meu pai e minha mãe, eles falam que tudo que anda por aqui, sai por aqui na minha vida. Então eu estou tampando aqui, pastor, para entrar e descer para o coração. Tem gente que é assim, né? Ele vem e te pede um conselho, você gasta 3, 4, 5 horas. Ele vai e faz tudo diferente. Tem pessoas que não ouvem. Eles escutam, mas não ouvem. Por isso lá em Apocalipse, reiteradamente Jesus diz: aquele que tem ouvido, ouça. Você está aqui ouvindo, irmãos, a voz de Deus falando com você. Os dias são difíceis. As notícias, as fake news estão chegando de todo lado. As coisas estão difíceis para todo mundo. Querido, se a tua orelha tiver a unção do Espírito Santo, você saberá a voz que fala com você. Você saberá. Isso é igual a voz de mãe. Ela grita e pode ter 200 crianças, ela sabe. Lá em Israel, irmãos, tem muitas ovelhas. E as ovelhas, quando chegam de diversos lugares, milhares delas, elas vão chegando, os pastores vão se encontrando ali para conversar, bater papo, e as ovelhas vão lá tomar água. 100, 200, 500, milhares de ovelhas. E os rebanhos se misturam. E os rebanhos ficam misturados tomando água. Nenhum deles tem chip, tem nada, é só o rebanho. De repente, um dos pastores, quando eles acabam de beber água, o pastor sai para um canto e ele grita para as ovelhas. Um grito que ele dá. E as suas ovelhas saem do meio do rebanho e seguem aquele pastor. Outro pastor grita do outro lado, o seu grito de guerra, e as suas ovelhas saem e vão atrás dele. Por isso, irmãos, a palavra de Deus diz, Jesus disse: as minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. Você é a ovelha do Senhor Jesus. A sua orelha tem que ser ungida, irmão. Sabe, não deixa que nada roube a tua fé. Não deixa que você saia de um culto maravilhoso, Santa Ceia, chorou na presença de Deus, chega em casa, a primeira notícia, a primeira palavra já derruba você. Não, repreenda e diz: a minha orelha está ungida pelo poder da palavra de Deus. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus bem forte aí, irmãos. Tem vozes demais. Meu Deus, cada hora que eu abro o celular, cada um que vem falar comigo, cada vez que eu ligo a TV, é uma voz diferente. Por isso o sacerdote tem que ter uma orelha ungida. E olha o que está